Reverências, muitíssimas gracias. Qué bendición poder estar entrando en contacto con ustedes en este momento por el canal de YouTube para estudiar la enseñanza maravillosa de Seicho Noye. Para empezar nuestras reuniones siempre hacemos una oración y hoy voy a hacer la oración del libro Mis Oraciones. Quería pedir a ustedes, por favor, que asumam la posición de oración con los ojos cerrados, piensen en Dios. Y la oración es como abrir la puerta del cielo. Cuando se reza para solucionar un conflicto, no piense soberbiamente que usted tiene la razón y la otra parte es la culpable. Cuando juzga mal a su prójimo, cierra la puerta del cielo de donde descienden las bendiciones de Dios. Para solucionar un conflicto, debe enaltecer el amor, la sabiduría y la armonía de Dios y rezar fervorosamente para que usted y el otro sean felices. Así, la puerta del cielo por sí sola se abrirá. Y la oración es la siguiente: que las bendiciones de Dios caigan sobre nosotros y seamos felices, mi prójimo y yo. La sabiduría de Dios coloca a todas las personas en su respectivo lugar y muestra el camino de la solución armoniosa para todos. Agradezco a Dios por la perfecta orientación. Que las bendiciones de Dios caigan sobre nosotros y seamos felices, mi prójimo y yo. La sabiduría de Dios coloca a todas las personas en su respectivo lugar y muestra el camino de la solución armoniosa para todos. Agradezco a Dios por la perfecta orientación. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. En este momento yo los invito a hacer una profunda reflexión. Estamos llegando, ¿no?, al final de año, la Navidad. Pasamos un año muy diferente, ¿no?, de todos los años de nuestras vidas hasta este entonces. Y quiero invitar a todos ustedes, ¿no?, que escuchen en este momento las palabras de la enseñanza de Seicho Noye con el alma, haciendo sus reflexiones para poder empezar el próximo año con un año lleno de cosas buenas, con conceptos nuevos. Y para usted que está entrando en contacto hoy por la primera vez, por favor, se inscriba en nuestro canal, ahí de Seicho Noye en español, en canal de YouTube. No se olvide de clicar ahí, me gusta, para que la gente se quede también feliz con nosotros. Y el estudio de hoy, yo quería invitar a ustedes para hablar un poquito de un capítulo del libro Comande su vida con el poder de la mente, de autoría del profesor Masaharu Taniguchi, del sagrado maestro Masaharu Taniguchi. En este libro hay un capítulo que es el capítulo 7, que habla lo siguiente a partir de la página 71. Está en su pantalla, que dice así: si pretendemos hacer una descripción fiel de la naturaleza sagrada del ser humano, tendremos que hablar de todos los atributos de Dios. Si pretendemos hacer una descripción fiel de la naturaleza sagrada del ser humano, tendremos que hablar de todos los atributos de Dios. ¿Por qué hablar de los atributos de Dios si vamos a hablar del ser humano? Porque nuestro concepto es que el hombre fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Y ahí adelante, algo hermosísimo que quiero leer para ustedes, que también va a estar en su pantalla, que dice así: entre todos los hombres nacidos en este mundo, Jesucristo fue el ser humano más semejante a Dios y también el Dios más semejante al ser humano. Es algo así muy profundo, ¿no?, y maravilloso. Entre todos los hombres nacidos en este mundo, Jesucristo fue el ser humano más semejante a Dios y también el Dios más semejante al ser humano. Él es, pues, el ejemplo típico que testifica la verdad de que el ser humano es dotado de la naturaleza divina. Que el ser humano es dotado de naturaleza divina.
Aí mais adelante diz assim: por lo tanto, para perfeccionarmos ao máximo, de modo a alcançar o sublime estado espiritual ao que Jesus Cristo chegou e volver-nos capazes de dominar todas as condições materiais, basta que conscientizemos a natureza sagrada que recebimos de Deus e exterioricemos nossa força interior. Isto é algo assim muito importante, não? Muito importante. Que para conscientizar esta natureza divina que recebimos de Deus, é muito importante, então, exteriorizar esta força interior, nossa força interior. Antes que nada, necessitamos reconhecer que somos seres espirituais. Isto é imprescindível. O ser humano é espírito. O ser humano verdadeiro, o eu verdadeiro, não é o corpo carnal nem ações psíquicas. Não é um resultado de ações psíquicas e nem de uma ação carnal. Na verdade, somos seres espirituais. Somos seres espirituais. Ele disse assim, que o hecho de conhecer que somos seres espirituais significa que é a vida que existe em ele, é a divinidade que lhe é inata. A vida que existe em este corpo verdadeiro é a divinidade que lhe é inata. ¿No? Podemos dizer que o Espírito eterno que se manifesta em este mundo, tendo a Deus como sua origem. Podemos dizer que Ele é o Espírito eterno que se manifesta em este mundo, tendo a Deus como sua origem. Então, quando você se encontra com esta palavra, podemos dizer que Ele é o Espírito eterno que se manifesta em este mundo, tendo a Deus como sua origem. É um conceito muito novo, não? É um conceito que Seiichi Noe predica, que nos leva a uma profunda reflexão. Eu não sou um ser carnal. Eu não sou um ser que tem limites, que vou viver tantos anos em este mundo terrenal e quando termina com a morte do corpo físico, se termina, se acabou. Não, ele escreve que podemos dizer que Ele é o Espírito eterno que se manifesta em este mundo, tendo a Deus como sua origem. Então, você que está nos assistindo em este exato momento, sua origem é Deus. Sua origem é divina, é divino. Tu eres espírito semelhante a Deus. Por lo tanto, o problema que está aparentemente manifestado delante de você agora, em este exato momento, não é mais grande, não é mais poderoso que sua força interior, a natureza divina que habita em seu interior, que é seu Deus e que é o Deus do universo. É o Deus que criou todo e viu que todo era muito bueno, todo é perfeito. E por isso, ele continua dizendo aí, na pantalla, que a vida que palpita dentro de nós é perfeita, é completa, pois recebe a existência verdadeira, o flujo incessante de la essência divina. E isto é algo assim, realmente maravilhoso. A vida que palpita dentro de nós é perfeita, é completa, pois recebe de la existência verdadeira o flujo incessante de la essência divina. Esta é a conscientização perfeita que devemos ter. Eu queria falar um pouquinho aqui, que o professor escreve aqui no final desta primeira parte deste capítulo, diz assim: assim é o ser humano, ou seja, o flujo incessante da essência divina. E solamente quando compreendemos esta verdade e passamos a actuar em conformidade com ela, logramos abrir a porta de la mina llena de tesouros como a saúde, a paz, a riqueza. Para volver-se capaz de manifestar livremente sua natureza espiritual, o ser humano necessita despertar a la verdade e conscientizar-se de sua prerrogativa como hijo de Deus. E aí, você tem esta consciência que eres hijo de Deus? Aí ele vai concluir que a missão de Jesus Cristo
y la acción del Espíritu Santo consistia en conducir a la humanidad a este despertar. La principal misión con que Jesús Cristo vino a este mundo fue testificar la verdad de que Dios es Padre y el ser humano es hijo de Dios. La misión de Moisés consistió en revelar la alianza entre Dios y el hombre, y la de Jesús fue más lejos. Él explicó la relación Padre e Hijo de Dios y hombre. Padre e Hijo de Dios y hombre. Qué hermoso, ¿no? Saber que yo soy hijo de Dios. Y ahí ele dice que solamente quando compreendemos esta verdade e passamos a actuar em conformidade com ela, logramos abrir a porta da mina llena de tesouros como saúde, paz e a riqueza. Aí ele disse mais adelante que se nos conscientizamos de nossa natureza espiritual, de nossa natureza divina, del vínculo Padre e Hijo que nos une a Deus e actuamos conforme esta verdade, é decir, nos relacionamos com o mundo com a firme convicção de esta verdade, é natural lograr solucionar facilmente os mais variados problemas desta vida e comandar nosso próprio destino. Aí, então, para que se quedar fácil para compreender isto, não? Eu vou a ler para vocês aqui, em livro de los jóvenes, dois relatos de experiência, não? Na página 129. Certa vez, depois de terminar um seminário de Seichonoye, a professora Nobu Morita foi abordada por uma das participantes, la qual lhe dijo que estava necessitando uma orientação personal. Mi esposo me maltrata todo el dia, dijo ella. Me acusa por qualquer cosa e sempre me dice, no te puedo ver, vete desta casa. Mira, ¿no? Que tristeza. Em Seichonoye aprendemos que a mulher deve obedecer ao esposo. Dígame, professora Morita, também em este caso devo ser obediente e irme como manda mi esposo? ¿Qué piensan ustedes? Ahí la profesora Morita respondió, sí, de hecho, la esposa debe oír al esposo, pero eso no significa que debe escuchar conforme a las órdenes captadas únicamente por sus oídos carnales. Lo que debe hacer es oír con los oídos de su imagen verdadera las palabras que vienen de la imagen verdadera de su esposo y actuar conforme a estas palabras. Usted debe compreender que en plano de la imagen verdadera no existe esposo que sienta rencor u odio de su esposa. Por eso no crea en sus oídos carnales cuando escucha a su esposo que la echa, ¿no? Si escucha a su esposo con los oídos de su imagen verdadera, comprenderá que en verdad él está diciendo, yo te amo y quiero que permanezca siempre conmigo. Por esta razão, sempre que seu esposo la rechace, creia firmemente que em el plano de la imagen verdadeira, le está pedindo para que sempre esté junto a ele. Este foi o consejo de la professora Morita que le dio a la señora. Dias depois, a mesma senhora buscou a la professora Morita para dar-lhe graças. Ela dijo que, seguindo su consejo, se esforçou para ver unicamente a imagem verdadeira de bueno e carinhoso em seu esposo, e começou a tratá-lo com dulzura e bom humor, aun quando ele la agredia com palavras ásperas e la echava. Al cabo de alguns dias se verificou um surpreendente cambio em seu esposo. Se volvió bueno, carinhoso e gentil. Como podemos ver através deste exemplo, deste relato, quando mantenemos hasta el fim a blandura del coração, de la fisionomia e de la actitud, as pessoas que não nos queriam terminam simpatizando com nós. E isso ele disse então que do momento de todo que leí para vocês de Comande Sua Vida com o Poder da Mente, ele disse que quando nos relacionamos com o mundo, com a firme convicção de esta verdade, que mi origem é espírito, que sou a imagem e semelhança de Deus, é natural lograr e solucionar facilmente os mais variados problemas desta vida
e comandar nosso próprio destino, não? Aí então ele disse que a persistência que hace possível a realização de todas as coisas consiste em manter de começo ao fim a flexibilidade da mente. Em manter de começo ao fim esta flexibilidade. Há provérbio que diz: "Las ramas del sauce não se doblam com o peso da neve." Por outro lado, aquela rama persistente que se apegou a uma rama del sauce e tentou incessantemente alcançá-la, finalmente conseguiu agarrar-se a ela. Isso também é uma grande lição, não? Aí, mais adelante, ele disse aqui uma outra coisa muito interessante, que o maestro habla a partir da página 132. Havia uma jovem que se formou na escola de novias de Seichonoye. Sua madre era uma das líderes da Associação Paloma Blanca de Seichonoye, a agrupação de senhoras, não? Em Tóquio. Enquanto a seu padre não estava em contra de Seichonoye, pero tampouco se interessava muito por suas ensinanças. Nem buscava entendê-las, porque tinha, sabe assim, tinha uma sólida situação financeira, então se mantinha sempre mirando as pessoas de arriba a abaixo, não? E então ele dizia que o jovem que pretendesse a mão de sua hija deveria ser rico e graduado na Universidade de Tóquio, considerada a melhor do país. A madre da jovem, fiel a las ensinanças de Seichonoye, não estava de acordo com este pensamento materialista do esposo e tratava de fazê-lo cambiar de opinião, dizendo: "Querido, nós não devemos poner restrições basando-nos em nossas exigências egoístas. Se aparece um jovem que Deus deseja que se una a nossa hija, nós devemos aceitá-lo de todo o coração, sem importar sua situação econômica ou seu nível de educação." Sin embargo, como o padre da jovem continuou insistindo de que sua hija solo se casaria com um jovem rico e graduado na Universidade de Tóquio, a esposa resolveu não contrariá-lo, já que Seichonoye ensina que a mulher deve ser dócil ao esposo. Algum tempo depois, apareceu um pretendente que llenava os requisitos citados e o matrimônio foi realizado. Pero, escuchen bem, luego se supo que a família de jovem também se interessava solo por el dinheiro de la família de la jovem. Em outras palavras, não se interessavam por la jovem, sino por su dote. Isto nos mostra que realmente os semelhantes se atraem. A atitude mental do papá de la jovem acabou atraindo chico e a família del chico que queria a plata, não? O dinheiro del suegro. Ao constatar que a dote de la jovem não era tão grande como se esperava, a suegra começou a demonstrar abertamente seu desagrado. Todo lhe servia de pretexto para maltratar a la nuera. Em aquela época, em Japão, estava em meio da Segunda Guerra Mundial e o governo havia restringido a venda de roupas luxuosas. Por lo tanto, aun aqueles que possuíam dinheiro não podiam adquirir tais roupas. Era natural, pues, que faltasse vários trajes no vestuário de la jovem, no obstante a fortuna de la família. La suegra aprovechou este hecho para maltratar a la nuera. Sempre que a família era invitada a uma festa ou cerimônia onde se exigia traje de gala, a suegra le dizia maliciosamente, a pobrecita de la nuera: "Venha à casa de tus padres e trae tus roupas de gala." Ela sabia que a nuera não poderia consegui-las, pois as tiendas não vendiam tales artículos de luxo, seguindo as medidas de restrição traçadas por el governo. Dizia aquilo solo para ofendê-la. Era realmente difícil suportar este tipo de persecução, pero a nuera la aceptava com o coração dócil e suave. No obstante a paciência e a docilidade da nuera, a suegra continuava agredindo-la com palavras crueles. Chegou a dizer assim: "Mira, se a suegra disse isso para você, chegou a dizer assim: se piensas que permiti este casamento porque me agradavas, estás totalmente equivocada.
Eu estava interessada em tu dote, que pensei que era grande, juzgando a situação financeira de tu padre, pero me equivoqué. Tu dote era muito menor de lo que eu pensava. Já estou cansada de ti, e não veio a hora que salgas desta casa. Pero não vou a expulsar-te. Se hago esto, me veré obrigada a devolver la dote que trajiste. Sé que essa é a norma. Agora, se a iniciativa parte de ti, tendrás que dejarlo. Por isso, vou a continuar ofendendo-te e acosando-te hasta que não aguantes mais e resuelva huir desta casa. Que situação, não? Que situação triste que vivia esta jovencita. Parece increíble, pero a suegra foi capaz, comenta o maestro, de decirle estas coisas horríveis. Podemos imaginar o grande sofrimento de la nuera. E lo pior era que o esposo, em vez de apoiá-la e protegê-la, tomava o mesmo partido de la madre e também la ofendia. Quando supo que a tortura espiritual a que sua hija estava sendo sometida, la madre de la joven me buscou para pedir-me orientação em quanto a las medidas que ela deveria tomar. Bueno, se analisarmos este caso com bem sentido, chegaremos à conclusão de que, em verdade, esse casamento nunca chegou a existir em termos de união de duas pessoas, já que tanto o jovem como sua família nunca se interessaram por la jovem como ser humano, sino solo como um instrumento para por ele qual pretendia aumentar sua riqueza. Deste modo, cheguei à conclusão de que o mais justo e correto em este caso seria a dissolução do matrimônio. Pero não quis dar uma resposta imediata, pois sabia que o caso era muito grave e que a palavra minha iba a decidir a suerte de uma família. Que interessante, não? Aí o maestro respondeu a mamá: vou a orar para saber a vontade de Deus e mañana le daré a resposta. Foi o que le dije a la madre de la joven. Ao dia seguinte, domingo, di uma conferência em el auditório de la sede central de Seichoné e, guiado por la inspiração, guiado por la inspiração que me vino em aquele momento, comecei a falar. Aí o que o maestro falou em sua conferência? Mira que interessante. Conhecem o processo de forjamento de las espadas de mais alta qualidade? Em primeiro término, se funda um pedaço de hierro em um horno a alta temperatura e se obtém uma barra de hierro. Essa barra é levada a um horno incandescente e quando queda roja como la brasa, é retirada e golpeada vigorosamente. Quando começa a enfriar-se, se la coloca novamente em el horno para depois continuar golpeándola. Depois de repetir várias vezes esta ação, se obtém finalmente a lâmina com sua forma já definida. Sin embargo, essa lâmina aún é oscura, llena de marcas deixadas por el maço de hierro. Está todavia lejos de ter este brilho branco azulado e bem afilado que caracterizam a boa espada. Em essa fase de trabalho, é necessário usar um esmeril grueso, áspero, pois se fosse utilizado um esmeril fino para lijar esta lâmina aún gruesa, exigiria anos para dar-lhe brilho e el corte dignos de uma espada de alta qualidade. Em resumo, o grosor de la lâmina é o que vai a determinar o grado de aspereza del esmeril que será usado para afiá-la. Assim, à medida que a superfície da lâmina vai perdendo a aspereza, os esmeriles usados para afiá-la vão sendo substituídos por outros menos ásperos. Quando finalmente a superfície da lâmina esté lisa e o borde bem afilado, se lhe passa um polvo polidor especial e se lhe frota cuidadosamente com um papel suave. Assim, a lâmina empieza a apresentar finalmente o color e o brilho dignos de uma espada de alta qualidade. O homem também passa por um processo semelhante de polimento. Mientras su coração esté lleno de asperezas, igualmente serão ásperas e duras
las personas y las circunstancias que surgirán en su camino para pulirlo, o sea, perfeccionarlo espiritualmente. En conclusión, las asperezas de la vida surgen siempre en dosis adecuadas para que podamos pulirnos. Por eso, cuanto mayores fueren la docilidad, la suavidad y el sentimiento de gratitud con que aceptamos las asperezas de la vida que nos pulen, más rápido será nuestro perfeccionamiento espiritual y como consecuencia, más deprisa desaparecerán estas asperezas por ser innecesarias. Qué bonito, ¿no? Mientras hablaba, miré hacia el lado derecho del auditorio y vi a una señora que me oía con toda atención. De inmediato le reconocí. Era la misma señora que me consultó el día anterior sobre las providencias que debería tomar para ayudar a su hija que estaba sufriendo por causa de la suegra. Posteriormente supe que esta señora encontró en mis palabras la respuesta para la consulta que me hizo el día anterior. Resolvió entonces no pensar más en aconsejar a su hija a divorciarse del esposo. Y le escribió una carta exhortándola a continuar manteniendo el corazón blando y el ánimo fuerte, aceptando con sentimiento de gratitud la situación por más insoportable que le pareciese. La hija, siendo una joven formada en la escuela de novias de Seichoné, comprendió el mensaje de la madre y tomó la firme decisión de continuar persistiendo con amor, blandura y espíritu de gratitud, por más grandes que fuesen las ofensas que le dirigiesen la suegra y el esposo. Tanta perseverancia y docilidad no podían dejar de producir efecto. Con el pasar del tiempo, tanto la suegra como el marido fueron modificándose y finalmente la trataron con mucho amor y cariño. Ahora vive una vida repleta de felicidad. Es como si el paraíso se hubiese manifestado en su hogar. Este caso nos muestra que no existe adversidad ni enemigo alguno que no puedan ser vencidos por los que persisten con una actitud blanda, pero con ánimo firme. Aquel que no tiene perseverancia y se abate fácilmente ante la menor dificultad u ofensa, no podrá encontrar un ambiente que le sea favorable donde quiera que vaya. Esto ocurre porque no está suficientemente lisa, perfeccionada su alma y necesita por eso de un esmeril áspero, una adversidad y hostilidad que contribuyan a su polimiento. En resumen, aquel que aún delante de las más duras opresiones no pierde la serenidad mental y persevera con el corazón blando y ánimo firme, infaliblemente alcanzará la victoria final. El profesor dice que es necesario tener la persistencia, pero la mente llena de gratitud. Tener la mente llena de gratitud. Quando ustedes escucharam este relato, né, o que passa em seu coração? O que passa em seus sentimentos? Deus mío, uma jovencita que aí estava e de repente tinha uma dificuldade e a suegra chegou a dizer-lhe, não te quero aqui em minha casa. Quero que você vete, pero não te puedo expulsar. Você vai quedar-se hasta que não se aguante mais e aí você vai sair e vai deixar o pouco que trajo. Porque se a suegra disse, vete a sua casa, ela podia levar todos os dotes que trajo, ¿no? Para seu matrimônio. Esta era a lei da época, e não sei se hoje todavia é assim. E esta escola de novias hoje também não existe mais em Seichoné, mas na época que o maestro escreve, sim, existia este local, ¿no? Destinado a estudar, ¿no? A enseñanza de Seichoné para as jovens. Bueno, lo bonito entonces es que ela aceptou com docilidade a orientação do maestro que vinha através de sua mamá e começou a praticar a enseñanza de Seichoné, reconhecer, como estávamos falando, segundo o livro Comande sua vida com o poder da mente, reconhecer a divinidade, reconhecer o Deus que habita dentro de si mesma. Este Deus que habita dentro de mim,
que é perfeição, que é harmonia. Então, este Deus que habita em mim está actuando através de minhas palavras, de meus sentimentos, de minha atmosfera personal, e eu vou agradecer a eles. Agradecer a minha suegra, agradecer a meu esposo, e começou a dizer muitas graças, muitas graças. Então, chegou o momento de cambiar, e aqui está escrito, então, que ela começou a viver aí como se fosse realmente o paraíso, não? Continuando. Aí, então, em la pantalla vai estar assim escrito. O princípio básico para comandar o destino consiste em seguinte hecho. Deus é Espírito Supremo e Eterno e por meio de la fuerza mental realiza incessantes criações do universo cuja essência é o Espírito, não? Então, este Deus, e aí ele vai dizer que também o ser humano que tem a mesma natureza de Deus, e isto que é muito chévere, não? Hermosíssimo. Também o ser humano que tem a mesma natureza de Deus, crea por meio da força mental e espiritual todo lo relacionado a ele, su cuerpo, su carácter, sus bienes materiales. Por lo tanto, é imprescindível despertar a la verdade de que somos hijos de Deus. Por lo tanto, é imprescindível, ¿no? Despertar para a verdade que somos hijos de Deus. E o professor, então, ¿no? O maestro escreve que solamente ao alcançar este despertar, passaremos a desfrutar de todos os benefícios propiciados por esta relação de padre e hijo. Porque se você não desperta para esta verdade, não aceita sua divinidade como hijo de Deus, naturalmente não vai cambiar nada ao seu redor. Mas se você aceita sua divinidade como verdadeiro hijo de Deus, sou hijo de Deus, perfeito, maravilhoso, Deus habita em mim. E aí ele diz então que no momento que você desperta para esta verdade, naturalmente, ele disse que este Espírito Santo de Deus, ele disse atrás, não, que Jesus Cristo e o Espírito Santo de Deus e Jesus Cristo começam a actuar em nós como parte de nossa vida, com amor, com bendição, com palavras que expressam a alabança a la imagem verdadeira da vida. E por isso que a prática da ensinança de Seichonoye é sempre estar com a mente alegre, com palavras positivas e expressar palavras, sou hijo de Deus, sou perfeito, sou alegre, sou feliz, sou rico, sou próspero, tenho muita suerte, sou afortunado, não? Sou afortunado, sou próspero, muitas graças, sou hijo de Deus, muitas graças, graças papá, graças mamã. Então, quando colocamos em prática a ensinança de Seichonoye em nossa vida diária, em nosso viver, naturalmente, ele disse que começa a cambiar, não, as situações que estão a nosso alrededor. Então, aí, o professor, ele disse, não, que vamos a deixar de chamarnos a nós mesmos de criaturas débiles hechas de carne. Vamos a cessar de referir-nos a nós mesmos com denominações destructivas, tales como criaturas hechas del polvo de la tierra. E isto, de verdade, é algo maravilhoso, porque o professor, ele disse que, e nós vamos terminar depois a conferência de hoje, a charla de hoje, utilizando justamente o poder da palavra, que vai nos ajudar a cambiar os conceitos que nós temos da vida. Cambiar os conceitos equivocados que teníamos da vida, que mirávamos a nós como hijo del pecado, hijo de que não foi aceito por el papá, por la mamá, é um hijo totalmente sem nenhum ideal, sem nenhuma missão a cumprir na face da terra. Todos somos hijos de Deus perfeitos e maravilhosos. E quando deixamos de denominar nós mesmos como débiles, como hechas de carne, como criaturas hechas del polvo de la terra, é porque estamos reconhecendo nossa imagem verdadeira que é perfeita, a imagem verdadeira de Hijo de Deus que é perfeita e que habita dentro de nós. E por isso que vamos terminar, então, utilizando as palavras, não? Vamos fazer a prática recitativa, imagem verdadeira, harmonia, perfeição,
que é reconhecer aqui, agora, em este exato momento, nossa divinidade de Hijo de Deus, que somos hijos de Deus perfeitos, maravilhosos, que este Deus que habita e que criou todo o universo, o céu, a terra, habita dentro de mim e atua através de mim, através de minhas palavras. E aí, quando vamos fazer esta recitação, imagem verdadeira, harmonia, perfeição, é justamente trazer em este exato momento, não, aquilo que estava todo manchado, não, oscuro, de conceitos equivocados, e vamos dizer, isto aqui é imagem verdadeira, harmonia, perfeição. É imagem verdadeira, harmonia, perfeição. Eu escutei uma vez que meu papá não me ama. Não, isto não é verdade. Papá é imagem verdadeira, harmonia, perfeição. Mamã que me rechazou em la barriga, não é verdade. Isto é imagem verdadeira, harmonia, perfeição. Disse que nossos antepassados foram muito malos. Também não existe. Quando há a conscientização, quando há a conscientização de que aqui e agora eu sou um Hijo de Deus perfeito, maravilhoso, sou a imagem e semelhança de Deus, sabe o que passa? Nós simplesmente reconhecemos esta filiação divina e simplesmente transcendemos todo o karma negativo da família. Não vai ter nenhuma transmigração de karma negativos. ¿Por quê? Porque você alcançou a liberdade espiritual através da fé. Aqui e agora sou um Hijo de Deus. Aqui e agora sou perfeição, sou harmonia, sou alegria. Muitas graças, muitas graças. Por isso, então, que vamos começar com nossos recaditos com o professor Reiner. E aí, assim que ele termine, nós terminamos aqui a charla e vamos fazer a prática por alguns minutitos, justamente para manifestar em nosso viver diário, todos os momentos de nossa vida, a imagem verdadeira, perfeita e harmoniosa de Hijo de Deus. E é por isso que estamos aqui, não? Para viver estas experiências hermosíssimas de Hijo de Deus perfeito, maravilhoso. ¿Ok? Então, queria pedir a vocês, por favor, uma vez mais, que não se olvide de poner aí su me gusta. Aqueles que não se inscreveram, se inscrevam no canal, por favor. E vamos, não, fazer com que também, durante este período que estamos passando, para aqueles que em seu país aí têm revistas sagradas de Seichoné, como esta Ceia Feliz, não? Vamos, não? Claro que sempre, por favor, seguindo todos os protocolos de governo de seu país, vamos, não, de alguma maneira, fazer com que a revista cumpra com sua missão de levar para o maior número de pessoas possível a verdade que o homem é Hijo de Deus, perfeito e maravilhoso. ¿Ok? Então, você que é de Argentina, Colômbia, Peru, Bolívia, é de Chile, que é de Panamá, que é de Costa Rica, de República Dominicana, de Cuba, de Nicarágua. Então, se há uma revista aí, obedecendo seus protocolos internos em cada país, em cada cidade, haga com que uma revista chegue, não, para uma pessoa que está aí sofrendo com a falta de informação, da informação mais importante da vida. Tu eres semejante a Deus, tu eres Hijo de Deus, tu eres a perfeição, a harmonia, a alegria, a bendição de Deus. E assim vamos a ser um mundo maravilhoso, ¿ok? Então, muitíssima graça e muito pronto regresso para terminar a charla e fazer com vocês a prática recitativa, imagem verdadeira, harmonia, perfeição. Muitas graças. Muitas graças, Reiner, por as informações. Então, vamos estar aí conectados, não? É a primeira vez que vamos transmitir, não? A cerimônia de oração perpétua para os apóstolos da missão sagrada espiritual. Então, seria muito interessante, não, que vocês nos acompanhem. E terminando a transmissão, que vai estar em vivo, já entramos também aí com nossa charla de domingo, não?
¿ok? Muchas gracias. Bueno, ahí el libro continúa, en la página 74, dice, el ser humano asume el aspecto que sus pensamientos le atribuyen. Por lo tanto, mientras aceptemos pasivamente denominaciones que presuponen debilidad, será inevitable manifestar todas las formas de debilidad señaladas en estas denominaciones. Entonces, el profesor, ele nos dice, ¿no?, que es muy importante, ¿no?, cesar la manera que nos referimos a nosotros mismos, y ele dice que, por lo tanto, mientras aceptamos pasivamente las denominaciones que presuponen debilidad, será inevitable manifestar todas las formas de debilidad señaladas en estas denominaciones. Pero no hay motivo alguno para aceptar pasivamente la idea de que somos seres frágiles. Debemos reformar, ahí está en la pantalla, reformar nuestro propio destino, y así alcanzaremos rápidamente este objetivo, reformando nuestros pensamientos. Porque tenemos que reformar nuestros pensamientos. Y por eso que, entonces, en Seichonoye, nosotros leemos la revista Sea Feliz, recibimos todos los meses que recebemos la revista, quedamos curiosos, ¿no?, para ver todo, estudiar. ¿Por qué? Porque es la manera de estar reformando los pensamientos, las equivocaciones que teníamos, la equivocación que pensábamos que éramos hijos del pecado, que eran para nacer, para sufrir, y ahora reconocemos nuestra divinidad como verdadeiros hijos de Deus. Por isso ele disse, devemos reformar nosso próprio destino e alcançaremos rapidamente este objetivo reformando nossos pensamentos. Aí continua. El hecho es que, por causa de la antigua idea de que es inevitable sufrir, arraigada en la mente de las personas, muchos dolores y aflicciones se han manifestado en este mundo, en conformidad com o princípio de que toda é manifestação de la mente, ¿no? Ele disse aqui algo interessante na página, todavia, na página 74, que diz assim, el cuerpo ejerce domínio sobre nosotros. Supongamos, talvez alguém diga, supongamos que nossas pernas declarem que estão muito adoloridas e não podem dar nem um passo, que nossas manos declarem que estão cansadas e não podem escrever, que nossos ouvidos declarem que estão com problemas e não podem ouvir. Em este caso, não seria lógico que nosso eu aceitasse as declarações de eles? Então, mira, mi ouvido disse, não quero ouvir. Ou então minha boca, em momento da charla, disse assim, bueno, como este corpo é que é o comandante, a boca disse, bueno, José, agora você não vai falar. E aí vocês iam quedar desde as 3 da tarde, desde as 3:30 da tarde, mirando a mim, e eu mirando aqui a la câmera, e com a boquita caladita, porque minha boca decidiu, não quero falar agora. Pero não é a boca, não, que tem este poder. Quem declara este poder? José, cierre a boca. É a boca ou é algo que surge de dentro de mim, adentro de mim? Há uma força adentro de mim que diz, José, cierre a boca. E eu cierro a boca. José, levante a mão. José, cierre os olhos. Não é assim? Imagine-se, agora vou ler para vocês a página 74 e meus olhos determinam, solamente para deixar todos que estão vendo agora nós, vamos castigar a gente que está vendo nós agora, e cerre os olhos. Aí eu digo, vou ler a página 74 e meus olhos tomam a decisão de se quedar cerrado. E eu não tenho como ler, porque tenho que ler com os olhos abertos, não? Por lo menos aqui em Brasília é assim. Não sei se em Bolívia a professora Miriam vai ler com os olhos abertos, não sei, porque a professora tem vários poderes, não? Aí já não sei. Pero é com os olhos abertos que vamos ler, não? Então, o professor disse algo interessante, não? Que é algo totalmente... é necessário saber que o dolor de las pernas não está em las pernas em si, que o cansaço de las manos não está em las manos em si, que a causa do problema auditivo tampouco está em los oídos em si.
Ao operarse la transformación mental en la persona, desaparecen los dolores y los problemas que en verdad son manifestaciones de la mente. Isto é algo assim interessante, não? Devemos, pues, conscientizar-nos do seguinte: o corpo carnal é manifestação de la mente, por isso sempre existe um meio de curar a enfermidade manifestada em el corpo. Aí ele diz então algo maravilhoso que está a partir de la página, esta está a partir de la página 74, 75, que diz assim, que pensemos unicamente em la perfeição de Deus, em la perfeição do ser humano, em la perfeição de nosso corpo. Somos hijos de Deus, por lo tanto somos perfeitos, assim como é perfeito nosso Padre que está em cielo. Então, vamos pensar necessariamente, vamos pensar aqui e agora, não? Que eu sou el Hijo de Deus perfeito. Sou Hijo de Deus perfeito e maravilhoso. E aí ele disse assim: creio que com o surgimento do pensamento iluminador de Seiichi Noe, derrumbará as filosofias ultrapassadas e hará cair ao suelo as interpretações de la vivência humana basadas em teologias arcaicas. Espero que isto suceda. El hecho es que, por causa de la antigua ideia de que é inevitável sofrer, que já leímos, que está arraigada en la mente de las personas, muchos dolores y aflicciones se han manifestado en este mundo en conformidad con el principio de que todo es manifestación de la mente. Entonces, ¿quién prefiere mantener esta idea antigua? La visión de la vida, según el pensamiento iluminador, es mucho mejor, más positiva que las de las filosofías antiguas. Las antiguas filosofías de vida não lograva explicar a razão por la qual muitas pessoas buenas sofrem, mientras muitas pessoas malas não passam por nenhum padecimento. Em nossa nova filosofia, a explicação é fácil. Independentemente de la pessoa ser buena ou mala, o sofrimento lhe será inevitável mientras mantenga a ideia de que o sofrimento é algo que realmente existe. Esta pessoa deve deixar de crer que o sofrimento é inevitável, porque é imposto por Deus. Deus que Seiichi Noe realmente tem fé, é um Deus de amor. É o Deus que Cristo dijo que envia sol e lluvia para buenos e malos. É um Deus que é um Deus de amor, não? Então, é necessário cambiar e por isso que hacemos, talvez, usamos recursos de expressão, recursos para manifestar ou para cambiar esta mente que estava agarrada a estes conceitos equivocados. Aí, então, vamos utilizar agora a prática imagem verdadeira, harmonia, perfeição, imagem verdadeira, harmonia, perfeição, imagem verdadeira, harmonia, perfeição, utilizando o poder da palavra que afirma que aqui, agora, solamente existe a imagem verdadeira, harmonia, perfeição. O que é a imagem verdadeira? É o mundo criado por Deus e que Deus viu e disse que tudo é bueno. É o mundo da primeira criação. É o mundo que Deus disse: o homem está bendecido. O homem é uma pessoa que nasceu para viver em harmonia. É uma pessoa que viveu para viver saudável, próspero. É uma pessoa que pode realizar todos os seus desejos. E por isso que vamos utilizar este poder da palavra durante esta prática, justamente para que em la Navidad nossa mente já esteja totalmente purificada para receber novamente em nosso coração o nascer de Jesus Cristo, o nascer deste Deus do amor que é Jesus Cristo em nossos corações, aceptando sua filiação divina de Hijo de Deus e com o uso controlado do poder da palavra, romper as relações com tudo aquilo que é malo. Se olvidar do passado triste, se olvidar de las coisas difíceis que você passou, todos foram necessários como esta espada que o maestro falou em livro de los jóvenes. Todos os esmeriles que apareceram foram necessários para que minha alma se quede aqui agora firme como estou agora, como verdadeiro Hijo de Deus, como um Hijo de Deus perfeito, maravilhoso. E não vieram com a missão de hacer-me sofrer.
Fueron necesarios para ser ahora este Hijo de Dios hermoso, este Hijo de Dios perfecto que soy. ¿Ok? Entonces, con este sentimiento, nosotros vamos a iniciar la práctica recitativa, imagen verdadera, armonía, perfección, trayendo nuestro Cristo interior, nuestro Dios interior, y utilizando a partir de hoy el poder de la palabra, construir un mundo cada vez mejor, utilizando palavras positivas, palavras de bendição, palavras de alegria. Ustedes viram que em relato que eu comentei aqui do livro de los jóvenes, o maestro disse, a persistência é importante, a serenidade é importante, pero todo esto deve ser acompanhado de sentimento de gratitud. Muitas graças, muitas graças, muitas graças. Assim manifesta Deus em todos os sentidos. ¿Ok? Então, por favor, quero assumir a posição de oração e vamos acompanhar, então, mentalmente. Canto evocativo de Deus. Ó Deus Padre, que das vida a todos os seres viventes, bendíceme com tu Espírito. Eu vivo não com minha própria força, sino por la vida de Deus Padre presente em todo o universo. Mis obras não sou eu quem las realizo, sino a força de Deus Padre presente em todo o universo. Ó Deus, que te manifestaste através de Seichonoye para indicar o caminho del céu e da terra, protege-me. Palavras del condutor. Nos seja permitido a partir deste momento iniciar a recitação Imagem Verdadeira, Harmonia, Perfeição, visualizando a perfeição de, aí você pode mentalizar, nombrar a pessoa para quem você vai dedicar la oração, la mentalização, as palavras de la recitação. Mentalize o nome de la persona. Pode ser seu nome e o nome de outra pessoa também. Em el mundo de Deus, solamente existe la perfeição, la harmonia. Não há nada que esté enfermo, ni que se haya accidentado. Tampouco existe enfermidade que pueda atacar o homem, ni accidente que lo pueda afectar. El mundo de Deus, todas as pessoas estão em seu devido lugar de forma harmoniosa e perfeita. Desta maneira, negamos firmemente o fenômeno e visualizamos solamente a imagem verdadeira, harmoniosa e perfeita. Recitação. Ao recitar as palavras imagem verdadeira, harmonia e perfeição, vamos a contemplar solamente a imagem verdadeira e perfeita de la persona a quem dedicamos esta oração, visualizando o rosto saludável, sonriente, perfeito e harmonioso. Então, por alguns instantes, por favor, juntos. Imagem verdadeira, harmonia, perfeição. 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 Gracias, muchas gracias. Canto de la gran armonía.
La vida armoniosa de Dios ilumina el universo y en el mundo reina la paz. La vida armoniosa de Dios ilumina el universo y en el mundo reina la paz. Muchas gracias. Fin de la recitación. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a cada uno de ustedes que en este día participaron con nosotros. Sean muy felices, cada vez más felices. Vamos a empezar esta semana también con este espíritu lleno de gratitud, de bendición, de alabanza, y vamos a exteriorizar todos los días de nuestra vida nuestro sentimiento de gratitud a la vida, a la bendición de la vida, que seguramente un montón de cosas buenas vendrán a cada uno de nosotros, a cada uno de ustedes, a cada uno de vosotros. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Sean muy felices y hasta pronto. Muchas gracias. Muchas gracias.